Amém? Louvado seja Deus. E quando o nosso irmão começou a falar, irmão, de sangue, o Senhor ministrou algo novo no meu coração. O Espírito Santo falou para mim: filho, sabe por que há sangue na cabeça de Jesus na cruz? Porque as coisas do Espírito é muito louca, pastor. Aquilo que se passa num espaço de 1 minuto, no Espírito é uma eternidade, ou 1 milésimo. A sabedoria humana, e é disso que eu vou falar hoje, a inteligência humana, o intelecto humano, a ciência do homem se torna obsoleta, ou seja, se torna inútil diante das coisas espirituais, irmãos. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia aí comigo, lá no 1º capítulo de Coríntios, e eu vou continuar falando porque o Espírito Santo de Deus... Porque o Espírito Santo... Amém, pastor, tá bom. Porque o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração durante esse louvor. Eu não conheço o varão, né? Não conheço o varão, é a primeira vez, mas eu tenho certeza que o varão tem um ministério de adoração na vida dele. Né? Isso se confirmou claramente quando o varão estava adorando. Eu pude sentir isso. Amém, amado? Você tem um chamado para isso, varão. Eu não sei se é no vocal ou se é no instrumento, mas eu senti isso da parte de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo me disse: há sangue sobre a cabeça de Jesus na cruz. E quando eu perguntei por quê, ele me disse assim: olha, sabe por quê? Porque todos os pensamentos que te acusam, todos os pensamentos de medo, de insegurança, de dúvida, de incerteza, estão sendo remidos sobre aqueles que creem. Todo pensamento de acusação, de fracasso, de frustração, de impotência, de incapacidade, a partir do momento que eu passo a crer, que eu passo a confessar que este sangue tem vigor sobre a minha vida, eles começam a ser remidos sobre a minha vida. Se você foi trazido aqui nessa noite pelo Espírito Santo de Deus, eu quero te dizer uma coisa: todo pensamento que te deixava para baixo, é no poder do Espírito Santo que eu estou falando isso, irmãos. Aleluia. Porque eu não dou de profeta por aí por onde eu passo, mas eu estou dizendo para alguém aqui, irmãos, que tem pensamentos de impotência, de incapacidade, de frustração, de inutilidade, alguém que se sente inútil. Deixa eu te dizer uma coisa: esses pensamentos estão caindo por terra nesta noite, porque há sangue sobre a cabeça de Jesus na cruz para te remir de tudo isso. E tem mais, também há sangue nas mãos de Jesus, pastor Heleno. Sabe para comunicar o que para mim e para você? Que todas as suas obras, todo aquilo que você fez, que de alguma maneira te marcou como alguém desprezível, como alguém indigno, como alguém imerecedor de compaixão, de valor, de importância, caem por terra nesta noite em nome de Jesus. Há também sangue sobre os pés de Jesus naquela cruz. Sabe para dizer o que para você, meu irmão? Sabe o que para dizer para você, minha irmã? Que os teus caminhos não podem mais ser acusados pelo maligno. Glória a Deus. Que ninguém pode mais apontar o dedo e acusar os caminhos que você tomou, as escolhas que você fez, por onde você passou, que te marcou, que te rotulou, que te taxou como um pecador, como uma pecadora, como uma pessoa imunda. Deixa eu te dizer uma coisa: o sangue dos pés de Jesus vem remir todos os teus caminhos nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Por isso também que há sangue sobre as costas de Jesus. Sabe por quê, meu irmão, que as costas de Jesus foi deslacerada? Sabe por quê que as costas de Jesus foi aberta no chicote? Um chicote que tinha pedaços de ossos presos nas pontas, que penetrava cerca de 2,5 centímetros na pele de Jesus. Sabe? Que expôs aos seus ossos, a sua costela, para dizer para você que o seu passado, aquilo que ficou para trás, está no mar do esquecimento.
Aquilo que ficou para trás agora não tem mais autoridade, não tem mais poder de te perseguir na sua vida. Aleluia. Por isso que aquele hino foi cantado, porque você tem um novo DNA. Você foi comprado, você foi lavado e você foi remido por este sangue que vai restituir a tua indignidade, os teus direitos, o teu valor, te dá sentido e propósito para a tua vida. Uma identidade não dada por homens, mas uma identidade que vem do céu, não definida por padrão social, não definida por recurso, por influência, por conhecimento dessa terra, mas sim pelo amor de Deus que foi expresso naquela cruz. Aleluia, Senhor. Sabe por que o preço foi de sangue, irmãos? Sabe por quê? Porque só assim nós íamos ter dimensão do amor de Deus. Tinha que ser vida por vida, irmãos, para mostrar para cada um de nós que não é o dinheiro, que não é a condição social, que não é a influência que vai determinar o valor da sua vida, do valor de quem você é, o valor da sua pessoa. Não é definido pelo ambiente, pelo lugar que você mora e que você vive. E eu tenho uma palavra para este lugar nessa noite, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Você que abriu a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, louvado seja Deus. Eu me chamo Rodolfo, irmãos, e eu sou multifuncional no reino de Deus. Por isso que me chamam até de reverendo aí, tá bom, irmãos? Mas eu sou cooperador do evangelho, obreiro, conservo teus, amém? Louvado seja Deus. Mas se nós precisar, irmãos, arrancar toco, né, pastor? Nós precisar rachar lenha, nós vamos, porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Então, irmãos, eu não aceito ser menos intenso do que eu fui no mundo, no reino de Deus, amém? Louvado seja Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, a partir do verso 17 em diante. Você acompanha comigo aí, 1 Coríntios, fica depois dos 4 evangelhos, depois de Atos, Romanos, aí vem Coríntios. Capítulo 1, verso número 17 vai dizer assim. Deixa eu colocar aqui na luz para mim enxergar, que eu sou meio cegueta. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura. Preste bem atenção, irmãos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Glória a Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia! Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus e como também para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura deste Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação. Agora essa palavra aqui vai se direcionar para esse rebanho, para essa igreja que está se formando aqui, ó. Ele vai dizer, ó, presta bem atenção. Ele vai dizer: vede, irmãos, a vossa vocação, ou seja, o vosso chamado, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, ou seja, os que têm recurso, influência, condição financeira boa, segundo a carne, né?
nem muitos os nobres que são chamados, pessoas de importância, pessoas de etiqueta, pessoas de conhecimento intelectual, influentes na sociedade por suas posições privilegiadas. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Somente até aqui, louvado seja Deus. Irmãos, eu vou ser bem breve, eu nem sei quanto tempo eu tenho, mas eu quero ser bem breve, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus já agiu, né? E quando o Espírito Santo de Deus age, não é por multidão de palavras, irmão. Não é por um conhecimento teológico, acadêmico, não é por uma expressão de fala bem colocada que eu vou convencer ou persuadir vocês a se sujeitarem à vontade de Deus. Mas é por esse sentimento de cuidado, de valor, de importância que vocês sentiram agora no seu coração, aí no seu espírito. Eu tenho certeza que pessoas se sentiram abraçadas por Deus aqui nessa noite, nesse momento. E a palavra de Deus, irmãos, ela é direcionada para nós. Pessoas que são reputadas como vis e desprezíveis nesse mundo. Pessoas reputadas como nada. Sabe? Eu já me senti assim, irmãos, como um nada. Que nem a minha família, muitas das vezes, conseguia olhar para mim e enxergar em mim algum valor. De tão ruim que eu era. Eu era tido no mundo como um lunático, como um louco, pela maneira que eu vivia. Mas é os loucos que não errarão o caminho, disse o profeta Isaías. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que não é para a sociedade, aquilo que não tem valor para a sociedade, aquilo que não tem importância para este mundo, sabe? Muitas das vezes você mora aqui nesse lugar e as pessoas que passam ali na frente olham e falam: coitado daquele povo, coitado daquela gente, olha a forma que vive, olha o jeito que vive, olha a condição que vive. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Ele não anda procurando em palácios, ele não anda buscando entre nobres, entre influentes, entre políticos, entre intelectuais. Sabe por quê? Porque essas pessoas se julgam pessoas que não têm falta de nada, que têm as suas vidas privilegiadas, que já usufruem de tudo que se pode dizer que é bom, prazeroso nessa vida. Ele está em busca de pessoas que se sentem incapazes. Pessoas que olham para a sua condição e dizem assim: eu não vou conseguir, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não tenho condição. Pessoas que olham para dentro de si e não encontram dentro de si valor próprio. É dessas pessoas que ele está à busca. Porque eu e você, irmãos, somos matéria-prima para que o Senhor Deus Todo-Poderoso comece a mostrar a sua glória, que excede o entendimento dos homens, que vai além das capacidades financeiras desse mundo, está além do capital desse mundo, está além do poder econômico desse mundo. Aleluia. É por isso que Ele escolhe eu e você. Por isso que nessa noite o Senhor me deu essa palavra, irmãos, só para dizer isso, só para falar que a sua condição é uma condição propícia para mostrar o poder de Deus através da sua vida. Só para deixar um exemplo bem claro aqui. Eu já preguei isso lá na igreja do pastor Heleno, na igreja dos irmãos aqui. Tem duas igrejas na Bíblia que Jesus, ele tem uma relação distinta com elas, de atitude. A primeira igreja é uma igreja que está trancada lá no capítulo 19, verso 20 ou vice-versa, que eu não tenho certeza do endereço, mas está lá, irmão, lá no livro de João, acho que é 19, 20. Uma igreja que está trancada pelo lado de dentro com medo. Jesus tinha acabado de ser morto. E os discípulos foram para um cenáculo, a igreja de Jesus naquele tempo, e se trancaram dentro daquele cenáculo pelo medo, pela insegurança, pela incerteza. Eles não sabiam mais como ia ser o futuro deles. Eles criaram expectativas. Eles depositaram a sua esperança no seu Salvador. Eles acharam que Jesus iria estabelecer o reino de Deus naquele tempo.
que Jesus ia acabar com a opressão do Império Romano, um império injusto, um governo opressor como o nosso de hoje em dia, que impunha pesadas taxas de impostos para aquele povo, que explorava aquele povo, que extorquia aquele povo, que não pensava no bem do cidadão comum, somente nos seus próprios interesses. Semelhante ao nosso governo de hoje que nós conhecemos, irmão. O governo desse mundo, corrupto, egoísta. É, Senhor, santo Deus. E eles com medo, porque vendo que Jesus não estabeleceu naquele momento o reino, não acabou com o império da injustiça daquele tempo, não trouxe de volta a dignidade como povo de Deus, como cidadão israelita que eles tinham, porque eles estavam sendo ocupados por os gentios, por forasteiros, pessoas que vieram de outras terras, de outras regiões e dominaram aquele povo. Eles ficaram trancados naquele cenáculo. E só que Jesus, quando ressuscita no terceiro dia, ele atravessa aquelas portas e diz assim: paz seja convosco. Aleluia, glória a Deus. Ele mostra as feridas e fala para eles assim: olha, a dúvida no coração de vocês, né? Se é eu mesmo ou se é um fantasma, toca aqui para vocês verem que sou eu mesmo. Eu vou partir o pão, eu vou comer com vocês. Aleluia. Só que lá em Apocalipse tem uma outra igreja chamada Laodiceia, uma igreja que, segundo o apóstolo João, inspirado pelo próprio Cristo, escreve para aquela igreja assim: ó, tu dizes no teu coração, rica sou e de nada tenho falta. Mas ele vai dizer assim: tu não sabes que é pobre, cega, miserável e nu? E ele diz assim: aconselho que compre de mim colírios para que vejas, ouro provado no fogo e vestes novas, vestes brancas. Glória a Deus, aleluia, Pai. Porque eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. E eu me perguntei por muito tempo por que Jesus, naquela situação lá de João, do capítulo 20 ao 19 lá de João, quando os discípulos estão com medo, estão inseguros, estão temerosos, estão receosos, trancados ali dentro daquele cenáculo, ele entra as portas fechadas e declara a paz dele sobre os seus discípulos. E na igreja de Laodiceia ele tem que ficar batendo na porta para ver se alguém ouve a voz dele e abre para ele entrar. E um dia o Senhor ministrou no meu coração. Ele disse assim: sabe a igreja lá de João, lá aquela igreja lá dos discípulos que estavam lá com medo, com dúvida, com insegurança, com receio? Eles estavam dando condição para que a minha graça, que não depende da aceitação, da aprovação, do querer de ninguém, a graça de Deus, irmãos, não dependeu do seu sim. Sabe por quê? Porque Jesus já foi imolado, o Cordeiro já foi imolado antes da fundação do mundo. Antes de você conhecer essa graça, ele já tinha morrido há 2000 anos atrás. Ele já tinha dito sim para você. Ele já tinha decidido mudar a sua história, te tirar da vergonha, da humilhação, do estado de miséria, de incapacidade, de mudar a sua história, de virar o teu cativeiro. Ele já tinha decidido, pois ele mesmo que disse: não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto e que vosso fruto permaneça. Então, meu irmão, muitas das vezes eu fico achando que eu tenho que ter alguma coisa. Eu tenho que ter uma roupa boa, eu tenho que ter uma casa boa, eu tenho que ter uma boa oratória, um conhecimento teológico, eu tenho que ter dinheiro, recursos, você não tem que ter nada. E deixa eu te dizer uma coisa: se você está aí sentindo que você não tem capacidade, porque você sente medo, você tem dúvida, você tem incerteza no seu coração, nesta noite Jesus está entrando aí. Jesus está entrando dentro de corações aí que nem pensaram em abrir a porta. Sabe por quê? Porque ele não está vendo o orgulho que tinha na igreja de Laodiceia, a arrogância, a soberba, a autossuficiência de se dizer que não tem falta de nada, que não precisa de nada. Porque quem pensa dessa maneira, meu irmão, não consegue ouvir a voz do Senhor que bate na porta. É, Pai, aleluia. Por isso, nessa noite, se há alguma resistência no teu coração, algum argumento na sua mente ainda, que possa, porventura, dizer para si mesmo: eu ainda não preciso de Jesus, eu ainda não preciso desse sangue, eu ainda não estou pronto para receber esse evangelho, esse Jesus, deixa cair por terra nessa noite. Glória a Deus,
Porque a graça de Deus, ela já está preparada antes mesmo de você se preparar, amém? E eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, que as palmas louvem o Senhor.